Fala galera, meu nome é Rafael Soares e esse é o podcast do Engenharia Reversa. Um podcast de tecnologia que trata os assuntos de tecnologia de forma reversa, ou seja, do início para agora. E se você ainda não conhece, depois acessa o canal do Engenharia Reversa no YouTube. E lá você vai encontrar conteúdos mais técnicos sobre assuntos fundamentais da tecnologia ensinado da forma mais didática que eu conseguir. O Twitter do Engenharia Reversa é novo, é o twitter.com/engreversa. Eng você escreve ENG Reversa, tudo junto. Hoje é dia 9 de agosto de 2020, o primeiro episódio do podcast. E eu vou te contar sobre o Aaron Swartz. O Aaron é programador, ativista e mais um monte de coisa que você quiser chamar ele. Ele provavelmente é uma das, vidas na tecnologia mais interessantes da nossa geração. Então é uma honra estar fazendo esse podcast sobre ele. E, enfim, não tem muito o que falar porque é spoiler, então vambora pro conteúdo. It's not enough to just live in the world as it is, to just kind of take what you're given and, follow the things that adults told you to do and that, your parents told you to do and that society tells you to do. I think you should always be questioning. I take this very scientific attitude that everything you've learned is just provisional, that, it's always open to recantation or refutation or questioning. Aaron Hillel Swartz, me perdoa aí se minha pronúncia estiver completamente errada, vou chamar ele só de Aaron, nasceu em 1986, 8 de novembro, e ele nasceu numa cidade chamada Highland Park. É uma cidade que fica perto de Chicago, lá nos Estados Unidos. Ele é o filho mais velho dos 3 filhos de Susan e Robert Swartz. Provavelmente herdou esse interesse por tecnologia do seu pai, que tinha uma empresa de software chamada Mark Williams Company. Em 1999, o Aaron ele tinha 12 anos e ele criou um site chamado theinfo.org. Ele tinha 12 anos e criou um site, é isso mesmo, assim, ele já programava, né, e ele, isso, assim, ele tinha acesso a muita tecnologia, ele tinha acesso a computadores dentro de casa, você consegue ver vídeos na internet dele criança, assim, mexendo nos primeiros Macs, por exemplo, que eram lançados naquela época. E esse site, theinfo.org, que é um site que ainda, inclusive, está no ar, ele só não funciona tão bem hoje em dia, ele, na verdade, é uma wiki que a intenção é para servir de ponto de encontro para quem se interessa por grandes datasets, ou seja, tipo bancos de dados. E o que eu quero dizer com datasets? Por exemplo, imagina que você construiu lá um robozinho para poder pegar, todos os conteúdos relacionados a um assunto específico, por exemplo, receitas na internet. Então você esse teu robô percorre vários e vários sites e no final das contas você tem esse grande banco de dados, então era para pessoas que faziam esse tipo de coisa, ou tinham banco de dados de repente a partir de faculdades, universidades, e queriam colocar lá e poder se encontrar, ser um ponto de encontro para essa galera. Então reunia pessoas que tinham esses bancos de dados. Era uma espécie também de biblioteca para as pessoas, outras pessoas, qualquer pessoa poder baixar esses bancos de dados para fazer análise de dados em cima. E pessoas também que desenvolviam ferramentas e queriam compartilhar, ou alguém que também estivesse querendo encontrar alguma ferramenta, ou também só para uma espécie de fórum para pessoas que queriam conversar sobre isso. E o site era uma wiki, na verdade, né? Ou seja, todas as páginas dos sites eram editáveis e no final, na verdade eram editáveis por todo mundo. E aí você pode pensar, mas um site que qualquer um pode editar é a mesma coisa que tipo o Wikipedia, né? Sim, é exatamente isso. A diferença é que ele foi criado antes do Wikipedia por uma criança de 12 anos. Com esse site, ele ganhou um prêmio chamado Ars Digita, que foi um prêmio criado pela uma empresa de software chamada Ars Digita Foundation. E esse prêmio foi dado para crianças e adolescentes do ensino médio que criassem sites não comerciais e fossem úteis, educacionais e colaborativos. Aí o Aaron ele foi um dos ganhadores, né, desse prêmio nessa época. E é muito engraçado porque os pais do Aaron, eles não faziam, nem os irmãos, né, eles não faziam a menor ideia assim, do que estava acontecendo. De repente eles souberam que o Aaron ganhou um prêmio e todos eles foram para poder receber esse prêmio, assim, poder pegar e ir para uma outra cidade para poder receber esse prêmio que essa criança de 12 anos tinha ganhado. Bem, com 13 anos ele começou a se comunicar com uma galera de uma mail list. Então, essa era uma época em que criava-se muita mail list, assim, para poder desenvolver software ou ideias, debater coisas. Então, com 13 anos, ele começou a se comunicar com uma galera de uma das mail lists que existiam para discutir ideias sobre organizar metadados na internet. Por que isso é importante, né? Por que isso é relevante? Por exemplo, hoje, quando você faz uma pesquisa no Google, dependendo da pesquisa, no primeiro ou no segundo resultado, ele te mostra já, por exemplo, uma parte específica do site que você pode clicar no link e ir para o como funciona, ou para o sobre daquele site, ou para o FAQ daquele site. Isso tudo porque o Google conseguia entender os metadados daquele site. E esse garoto com 13 anos, ele estava querendo discutir sobre como organizar os metadados na internet, porque era uma coisa que não existia muito essa discussão. Esse projeto ele era simplesmente o RSS.
E aí é muito bom porque contam que perguntaram nos e-mails, assim, dessa mail list, por quem era, por essa pessoa chamada Aaron, né, que assinava lá com o nome de Aaron, que tava sempre compartilhando e debatendo ideias, mas nunca participava das reuniões presenciais do grupo. E aí foi quando ele disse que ele tinha acabado de fazer 14 anos e que sua mãe provavelmente não deixaria ele ir. Esse grupo, ele tinha pegado a ideia do RSS, que foi criada, na verdade, por uma empresa chamada Netscape, que era uma criadora de navegadores, né? Foi o primeiro grande navegador, eu acho, que existiu. Não foi o primeiro navegador, mas foi o primeiro grande navegador que existiu. Só que esse grupo pegou essa ideia do RSS e eles estavam tentando refazer de um jeito mais decente. Tanto que a versão que eles lançaram, que esse grupo lançou, que foi a 1.0, diz que é completamente diferente, assim, da versão lançada pelo Netscape. E a ideia também é que era pegar esse projeto e colocar ele fora de um escopo de uma empresa privada, né? Que ele virasse algo público, open source, etc e tal. Ainda com 14 anos, em abril de 2001, ele foi admitido na W3C, na área de RDF. A W3C é uma organização não lucrativa que basicamente cria guias e padrões e tenta determinar, mais ou menos organizar como é que algumas coisas na internet elas vão evoluir. Por exemplo, o HTML, o CSS, o próprio JavaScript também. A W3C está sempre tentando ajudar. É um grupo de pessoas, na verdade, que se reuniu com uma organização muito bem determinada. Uma das áreas da W3C é essa área de RDF. Essa área de RDF é uma sigla para Resource Description Framework. Então, é basicamente essa área que estuda essa questão de metadados. O RSS é uma desses projetos, né, que tem a ver com metadados. Então, por causa da participação do Aaron no RSS, ele foi admitido na W3C como um dos membros do comitê da W3C, que determina as coisas, né? E é muito bom, porque tem um e-mail até hoje do Aaron, quando ele entrou, e que ele mandou um e-mail tipo de boas-vindas para ele próprio, né? Como se fosse se apresentando, né? E-mail de apresentação, né? E ele fala lá que ele tá vibrante em ser parte desse grupo, e ele sente que eles são uma verdadeira força de trabalho para construir a fundação do que pode se tornar uma força revolucionária no mundo. Sabe, esse é um garoto de 14 anos falando isso. É muito, muito bom. Eu vou deixar o link desse e-mail, porque é um e-mail muito bom. Assim, é muito pequeno, na verdade, uma apresentação muito pequena. Vou deixar na descrição aqui do podcast para depois vocês conferirem, se vocês quiserem. Bem, um ano depois, em 2002, era uma época em que a internet estava vivendo uma confusão muito grande em relação ao copyright nas obras de internet, né? Copyright é essa licença, faz com que uma obra ela pertença a tal pessoa, a tal grupo, né? Então, por exemplo, sempre que você for consumir, por exemplo, uma música, se você quer consumir aquela música, você tem que pagar por aquela música, né? Tem que pagar para consumir. Então, tem várias obras que têm copyright. E era uma época que estava vivendo um turbilhão, porque o mundo ele tinha criado várias dessas licenças, por exemplo, de copyright, numa época que a internet não existia, e essas licenças estavam vivas até hoje, só que se você parar pra pensar numa internet em que, já tinha aplicativos como o Emule, Kazaa ou Napster, que eram aplicativos para você poder baixar coisas de outros computadores de outras pessoas, parecido com o torrent de hoje em dia. Então era isso, assim, as pessoas baixavam tudo e todo mundo compartilhando tudo, então não cabia muito bem. A coisa tava entrando em colapso, era preciso rever toda essa questão de copyright. E aí foi em 2002, nesse ano, né, que um cara chamado Lawrence Lessig, eu não sei exatamente pronunciar o nome dele, me desculpem, ele na época ele era professor de Direito do MIT, e ele estava desafiando a corte dos Estados Unidos sobre essa questão do copyright. Então, o Departamento de Justiça, né, dos Estados Unidos, ele achava que deveria ser possível, já que existisse uma distribuição de obras de forma gratuita, ou de forma, mesmo que gratuita, mas que protegesse o autor, e fosse fácil das pessoas poderem utilizar essas licenças. Nessa época não existia hoje. Muitas das licenças que existem hoje, que a gente até usa em códigos, por exemplo, quando a gente coloca no GitHub, né? Bem, e aí o Lawrence ele conseguiu uma audiência num tribunal para poder falar sobre isso, e sabendo disso, o Aaron, ele ainda estava com 15 anos nessa época, ele pegou um voo de Chicago para Washington só para poder assistir essa audiência. É muito bom. Se você for na internet, você consegue achar o vídeo dele sendo entrevistado por uma repórter. Ele tinha muita aparência de criança, assim, ele com 15 anos, ele parecia que tinha 13, 12 anos. E ele sozinho, assim, eu imagino que ele foi levado pela mãe, pelo pai, mas é muito bom, assim, sabe? Tipo, não, eu tô aqui porque eu acho que é muito interessante essa questão de copyright, e quando eu vi que ia rolar essa coisa aqui na corte, eu resolvi vir, e é muito interessante, sabe? Como era uma criança já muito prematura, assim, em alguns aspectos, né? Bem, ele se encontrou depois com o Lawrence, e ele se juntou no primeiro time dessa organização que se chama hoje Creative Commons, né? Que a sigla é CC. Basicamente é uma organização não lucrativa que foi criada pelo Lawrence,
que ajuda na criação dessas licenças de softwares para poder ajudar pessoas a compartilhar os seus softwares sem se ferrar judicialmente ou poder garantir algum direito, mesmo que seja para colocar o software gratuitamente. Por exemplo, às vezes você quer colocar o software, distribuir gratuitamente, mas você quer que as pessoas que forem utilizar vinculem o seu nome àquele uso, né? Enfim, isso é só um dos exemplos. E o Aaron, ele se juntou nessa equipe e ele foi responsável, ele foi o líder de desenvolvimento, responsável pela criação do site, em que as pessoas, no caso, escolheriam lá qual é a licença de software que ela precisa, baseado em 3 perguntas. Então você responde essas 3 perguntas do tipo de coisa que você precisa, e esse site te dá, aqui, ó, acho que a licença que você precisa para o software é essa. Só copiar e colar a licença dentro do seu software, vai estar judicialmente legal. E o Aaron também, ele foi uma peça importante porque ele, como já era desenvolvedor de software, deu essa visão de quem desenvolvia software, né? Bem, parece bastante coisa já, isso na verdade provavelmente é mais coisa do que eu já fiz em toda a minha vida, mas relaxa porque tem bem mais. Em março de 2004, quando ele estava com 17 anos, ele e um outro cara, chamado John Gruber, eles criaram o Markdown. É isso mesmo, se você não sabia, o Markdown foi criado pelo Aaron, junto com esse cara chamado John Gruber. E é muito bom, porque tem um post no blog do Aaron, vários posts que o Aaron colocava no blog dele ainda estão disponíveis hoje. E um dos posts é o Markdown, dele anunciando que estava trabalhando nesse projeto muito, muito incrível. Então, assim, o Markdown hoje ele é usado para vários e vários blogs, por exemplo, e sites de jornal que a gente vê, e até para criação de site, na verdade, né? O Markdown hoje é muito, muito usado na internet. Em setembro de 2004, ele ainda com 17 anos, ele enviou a primeira RFC de como seria implementado RDF com XML. Então ele criou esse content type chamado application/RDF mais XML. É como se fosse um content type igual tem application/JSON, por exemplo, que a gente usa muito, né? Quando vai criar API. Ele criou essa, ele tem lá o paper dele até hoje, lá marcado, lá, assinado lá como Aaron. Eu chamei de paper aqui, mas eu acho que eu não posso chamar isso de paper, porque eu acho que paper é acadêmico, né? Eu não sei. Mas essa especificação oficial, né? Bem, em 2004, com 17 para 18 anos, ele entrou na Universidade de Stanford, que fica lá na Califórnia. A Universidade de Stanford, até hoje, assim, uma das maiores universidades de ciência da computação do mundo, se talvez seja a maior, acho que dependendo do ponto de vista. E uma curiosidade sobre esse período que já diz bastante da personalidade dele, tá no blog, é um post que ele colocou no blog dele que tá no ar até hoje. Eu vou também deixar o link na descrição, porque eu acho que tem muita coisa importante ali. E é um link que tem o título do post é Stanford, dia 4, né? Day 4. Ele começa falando que naquela semana eles foram repetidamente informados sobre a incomparável liberdade pessoal que eles teriam em Stanford, mas que ao mesmo tempo todos eles recebem um cartão identificador e você precisa usar ele para poder fazer tudo, para comer, para visitar a biblioteca, para usar os computadores, para checar seu e-mail. E ele descobriu ainda que esse cartão tinha um chip rastreável, que logo, tipo assim, eles poderiam rastrear onde ele estava naquele momento, em qualquer momento, né, no caso, como se ele estivesse andando com o celular. Então, assim, não só isso, mas, por exemplo, se ele passasse esse cartão para poder, sei lá, visitar a biblioteca, é isso. Foi registrado que o Aaron, tal hora, tal dia, esteve na biblioteca. Então é uma contradição, né, sobre essa coisa da liberdade. E isso já estava incomodando ele muito, assim, no 4º dia de universidade. E aí, em 2005, quando ele tinha 18 anos, um ano de universidade nesse momento, ele soube que tinha uma incubadora chamada Y Combinator, Y tipo de Y-Combinator. Essa incubadora, ela é famosíssima até hoje. Eles são uma incubadora de startups, ou seja, eles têm programas de startups. Você entra lá com a sua ideia. Se eles gostarem, podem ser que eles te financiem, mas eles te dão um espaço lá, um tempo e recursos para poder você implementar a tua prova de conceito. Eles são um grupo também de investidores, são muito, muito famosos. Foi criado por um cara chamado Paul Graham, que é um cara também muito, muito famoso, assim, no empreendedorismo. E o Aaron, ele teve uma ideia sobre um site, mandou para essa Y Combinator, que estava tendo o primeiro programa de startup. O Paul Graham, ele recebeu essa ideia, ele gostou e ele chamou o Aaron. E foi daí que ele criou um site chamado Infogami, que é basicamente um criador de site que permite você ter um site ali dentro sob o subdomínio de .infogami.com. Então você cria, sei lá, o seu www.meusite.infogami.com, por exemplo. E esse site, ele foi criado com esse framework que ele criou de Wiki, né? Que ele criou pro The Info, né? Quando ele tinha lá 13 anos. Ele reutilizou ainda esse framework. Então a ideia é que você conseguisse criar o site, assim, editando o próprio site. Você não precisa programar, né? Na verdade, né? Uma coisa que existiu bastante nessa época. GeoCities, HPG, se eu não me engano. Enfim, o Aaron já tinha ele criou esse negócio, e aí com isso ele abandonou Stanford. Ele saiu, com um ano de Stanford ele saiu. E é muito bom porque tem um post, ele tem alguns posts
eu acho que mais ou menos por volta de 5 posts da época de Stanford, falando coisas diferenciadas. Mas quando ele fala sobre a sua saída num dos posts, ele é bem interessante, assim, ele fala, que é bem interessante no sentido de tentar entender quem é essa pessoa, né, o Aaron. E ele fala que apesar de achar os professores ótimos e ter aprendido muito com eles, ele não achava a atmosfera da universidade muito intelectual, já que a maioria das pessoas pareciam profundamente despreocupadas com seus estudos. E tem alguns outros posts também, esse próprio, que ele fala sobre... Ele dá umas dicas, assim, sobre a visível dificuldade dele de se enquadrar socialmente, né? Em alguns momentos ele meio que precisa, inclusive, reafirmar que apesar de ser tímido e não conseguir se enquadrar direito com as pessoas, ele sim tinha amigos. Então é isso, assim, o Aaron, eu acho que pode ser é muito difícil, né? É impossível julgar uma pessoa dessa, né? Ainda mais é isso, eu do meu ponto de vista aqui de Hellis Mortais, né? Hellis Mortal, mas o Aaron me parecia uma pessoa que, além de tímida, aparentemente, segundo ele próprio se descreve, ele deveria ter muita dificuldade porque ele tinha muitas motivações diferentes também, né, das pessoas. Porque mesmo Stanford sendo uma universidade muito bem conceituada e muito difícil de você conseguir entrar em Stanford, as pessoas que estavam lá ainda eram estudantes, né, no final das contas, sabe? E o Aaron, acho que ele estava muito à frente, assim, em vários desses aspectos, né? Bem, aí, ainda em 2005, já nesse ano que o Aaron criou a Infogami, dois caras, um chamado Steve Huffman e outro chamado Alexis Ohanian, não sei, desculpa, gente, não sei pronunciar esses nomes. Eles criaram uma empresa chamada Red Brick Solutions, que também entrou nesse mesmo programa que o Aaron entrou com a Infogami da Y Combinator, esse programa de startup. E essa empresa foi a empresa que criou hoje o famosíssimo Reddit, que é... Como é que eu descrevo o Reddit? Essa empresa, esse site fórum, é um grandíssimo fórum que eu não sei como deu certo, assim, porque aparentemente ele é uma bagunça. Você entra na homepage do Reddit, já são vários títulos, né, de vários fóruns, vários tópicos que estão acontecendo ali, e você pode postar sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. E você pode estar anônimo ali também, sabe? Você pode dar voto para poder subir aquela discussão. Então, hoje em dia, o Reddit, de alguma forma, ele é organizado, mas ele deu muito certo, né? Então eles criaram esse Reddit 6 meses depois dos dois terem criado o Reddit, em janeiro agora de 2006, após o Aaron ele não ter conseguido investimento pra Infogami, porque depois de um tempo que eles estão ali na Y Combinator, eles precisam pagar pra ver, e aí, vai dar ou não vai dar, né? Consegue investimento ou não consegue? A Y Combinator não quis investir, e a própria Y Combinator, ela sugeriu que a empresa do Aaron Infogami e a Red Brick Solutions se juntassem, formassem uma nova. E aí se juntou e criou uma nova empresa chamada Not a Bug, tipo, não é um bug. Que essa nova empresa seria dona da Reddit e agora sendo o Aaron mais 3 pessoas, porque a Infogami era o Aaron mais uma pessoa. Então, 2 com 2, ficaram agora 4 pessoas, e agora o Aaron ele passou a ser o cofundador da Reddit. Isso, na verdade, eu tô falando, se você pesquisar sobre isso, a maioria dos lugares vão falar que ele é cofundador do Reddit. Mas, aparentemente, existe uma discussão sobre isso, se legalmente ele é ou não é. Por exemplo, esse próprio Alexis, se eu não me engano, ele no Twitter ele já falou, o Aaron ele se juntou depois com a gente, mas quem criou foi eu e o Steve. O próprio Paul Graham, que é o criador do Y Combinator, ele fala que na verdade o Aaron é sim o co-criador. Então fica uma coisa, o próprio Aaron falava que ele é co-criador, então a gente vai entender aqui que ele é sim co-criador da Reddit. E aí, segundo uma entrevista que foi dada pelo próprio Aaron, nessa época, ele e o Steve... eles tocaram o código da Reddit. O Reddit tinha sido escrito numa linguagem chamada Lisp, e aí o Aaron começou a passar tudo para Python, né? Porque o Aaron sacava muito de Python. Enquanto o Alexis, que era esse outro cara, ele cuidava da parte de marketing. E aí, no mesmo ano, em outubro, ou seja, muito pouco tempo, né? O Reddit ele foi vendido para uma empresa chamada Condé Nast. A Condé Nast é uma empresa gigantesca do mundo da mídia, como se fosse a Globo. Só que a diferença é que a Condé Nast, se eu não me engano, ela só investe em revistas digitais e físicas, né? Então, por exemplo, revistas que a Condé Nast é dona é a revista Vogue, a GQ, a revista Glamour, aquela famosíssima revista digital chamada Wired, que ela é em inglês, né? E várias outras, assim, muitas e muitas outras. Então ela é um conglomerado de mídia muito, muito gigante. Então o Aaron, nesse momento, como parte do acordo, ele se tornou funcionário da Condé Nast, só que ele foi demitido em janeiro de 2007. Ou seja, ele ficou um ano na Condé Nast, né? Um ano? Menos de um ano, na verdade. Bem menos de um ano, né? Porque ele foi vendido em outubro, em janeiro ele foi demitido. Depois de simplesmente ter parado de trabalhar. Sim, ele simplesmente parou de trabalhar na Condé Nast. E aí, pra gente tentar entender isso, tem um post também que se chama Office Space, um post do blog dele. Coisas que ele fala aqui.
Vou tentar traduzir aqui, então me desculpa minha tradução muito falha, mas ele fala, por exemplo, pessoas, elas estão sempre me perguntando como é que eu faço pra poder gerenciar as coisas que eu faço, porque eu faço muita coisa. Eu não acho que eu realmente faço algo de especial. E aí ele fala, eu entendi isso até que eu comecei a trabalhar num escritório, e aí essa questão, ela passou a fazer sentido pra mim. Desde que eu me mudei pra São Francisco, eu literalmente não tenho conseguido fazer nada. Eu não consegui completar nada. Eu não consegui completar um livro. Aí ele fala que ele completou 3 livros no avião de volta. Eu imagino que ele já tenha voado, no caso, pra Chicago, pra casa dele. Então, nesse avião, ele completou 3 livros. Ele continua. Eu não tenho respondido meus e-mails, muitos e-mails. Eu costumava responder centenas de e-mails por dia. Eu tenho escrito somente par de blog posts por dia. Eu costumava fazer um por dia. E eu não tenho escrito nenhuma linha de código. E eu costumava escrever centenas de programas de linhas de código de tarde. E aí ele continua numa outra parte do post. Ele fala assim, você acorda de manhã, você pega um transporte público que é extremamente confortável e né, amassado, né, com várias pessoas. Você fica ali naquele trânsito para poder chegar no trabalho, você pega uma comida e de repente você senta na sua mesa. Você, como a maioria das pessoas, você senta ali dentro da tua aba, do teu cubo, né, no meio do escritório, enquanto todo aquele barulho de buzina em volta e pessoas falando em volta de você o tempo todo. E ele fala que eles foram sortudos o suficiente para poder pegar o escritório compartilhado mais próprio deles, né? Imagino que eles trabalhavam num escritório que tinha vários escritórios compartilhados, como se fosse um coworking. Eles tiveram o próprio espaço deles, mas que não era muito melhor, já que as gigantescas janelas davam de frente para uma rodovia e o resultado era um barulho, igualmente insuportável. Então, eu acho que ele está descrevendo muito essa questão da cultura de startup. E quando eu li isso, eu fiquei refletindo muito sobre isso, assim, sobre como essa cultura de startup, na verdade, ela tenta trabalhar, ela é muito preocupada com a produtividade, ela tenta fazer com que as pessoas trabalhem mais, e ela tenta oferecer ali videogame, e lanche, e almoço, ou sei lá o quê. E quando, na verdade, muitas dessas coisas podem, na verdade, estar sufocando várias pessoas, sabe? Sufocando a produtividade de várias dessas pessoas, sufocando o talento de várias pessoas. O Aaron é uma pessoa que até agora a gente já viu, assim, indiscutivelmente, incrivelmente talentosa e incrivelmente produtiva. Como é que uma pessoa dessa conseguiu ficar tão diminuída, sabe? Dentro de uma empresa. Como é que uma empresa conseguiu fazer isso, sabe? Com uma pessoa dessa. A Condé Nast não era necessariamente uma startup, né? Você pode até pensar sobre isso, mas eu acho que tem muito uma questão aí de cultura de startup, sabe? De tentar colocar as pessoas juntas e tem que estar todo mundo junto, enfim. Não tô falando mal necessariamente sobre o escritório. Eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar remoto, mas às vezes eu sinto muita falta de trabalhar no escritório também, estar em contato com as pessoas. Mas é algo que eu acho que a gente tem que refletir, né? Quantos talentos a gente tá sufocando. Bem, durante o desenvolvimento da Infogami, o Aaron ele desenvolveu o famoso microframework chamado Web.py. Pois é, se você desenvolve em Python, provavelmente você já ouviu ou já usou esse framework. Ele é muito, muito famoso hoje em dia. Ele é, enfim, utilizado por inúmeros projetos. E foi o Aaron que criou. Ele criou esse framework na época que ele estava desenvolvendo a Infogami. E ele utilizou esse framework como pilar do desenvolvimento do Reddit na época que eles estavam passando de Lisp para Python. The idea behind Open Library started out really simple. The idea is one web page per book. Books are such important artifacts. They're the kind of repositories of knowledge in our culture. They're where you go when you have a great idea or a great piece of literature or a great piece of art. You know, you write about it and you publish it in a book and it goes in a library. And it seemed kind of tragic to me that these important cultural artifacts never had a really strong first-class place on the web. Bem, isso a gente estava em 2005, agora no ano seguinte, 2006, ele criou o projeto chamado Open Library. O Open Library, biblioteca aberta, ele existe até hoje, na verdade, openlibrary.org. E a ideia é que o lema, né, do Open Library é uma página web para cada book criado que já tenha sido publicado. O Aaron criou com mais outras 4 pessoas esse projeto. Esse projeto ele faz parte de um outro projeto maior chamado Internet Archive, arquivo da internet. Você já deve ter batido em algum site da Internet Archive. A URL geralmente ela tá sempre abaixo de webarchive.org. Então, por exemplo, às vezes você vai no Google, você quer acessar um site que ele não existe mais. Mas aí o Google te dá um resultado que é webarchive.org e uma URL desse site. Ou seja, esse site da Web Archive, na verdade, ela tirou várias fotos, né, desse site e hoje você consegue acessar. Então, ele é um arquivo para ficar para sempre.
e o Open Library foi criado por dentro desse Internet Archive. E a ideia era essa, assim, a ideia era conseguir baixar todos os livros que tivessem na internet disponíveis, todas as imagens, por exemplo, e criar uma página web para cada livro. E é muito bom, porque uma das coisas que o Aaron fez como projeto foi baixar todo o conteúdo que tinha dentro do Google Books, lento o suficiente para ficar dentro das restrições do Google. Então eles baixaram por muito, muito tempo todo esse conteúdo para poder disponibilizar livremente. E o interessante é que, na verdade, isso não foi uma questão ilegal, porque essas páginas que estão dentro do Google Books hoje para você poder ver, elas são, na verdade, disponíveis. Mas a ideia deles era baixar isso e colocar isso fora de uma empresa, sabe? Para que todas as pessoas tivessem acesso a isso, assim, entre aspas, para sempre, né? E que não fosse determinado por uma empresa em como ou quando você pode ver essas páginas. No ano seguinte, em novembro de 2007, eu achei um post do Aaron muito interessante, assim, que tem a ver com saúde mental. É um post que ele fala sobre como o nome do post é Very Sick, que é muito doente. Esse é o título do post. E ele fala sobre como ele tinha várias doenças e como aquilo incomodava ele. Ele fala sobre que ele tinha resfriado o tempo todo, que ele estava o tempo todo com a garganta ressecada ou coçando, né? E como, enfim, estava sempre se sentindo resfriado. Como o estômago dele estava sempre doendo. Imagino que ele devia estar tentando descrever uma crise de gastrite que ele tinha. Como ele tinha ataques de enxaqueca. Enfim, ele tenta descrever, para cada coisa dessa ele descreve mais ou menos o que é, como ele sentia. E a quarta coisa que ele fala, que pra mim é o mais preocupante, é sobre a depressão. Ele fala sobre depressividade, né? Então, eu vou tentar ler aqui mais ou menos numa tradução livre esse parágrafo da descrição que ele dá sobre esse sentimento de depressão que ele tinha. Então ele fala assim: certamente houve momentos em que você já esteve triste. Talvez um ente querido o tenha abandonado ou um plano tenha dado terrivelmente errado. Seu rosto fica triste. Talvez você chore, você se sente inútil. Você se pergunta se vale a pena continuar. Tudo que você pensa parece desolador. As coisas que você fez, as coisas que você espera fazer, as pessoas ao seu redor. Você quer deitar na cama e manter as luzes apagadas. A depressão é assim, só que não vem por nenhum motivo e também não vai embora. Você vai pra fora, respira um pouco de ar fresco ou abraça um ente querido e você não se sente melhor, apenas mais chateado por se sentir incapaz de sentir a alegria que todos parecem sentir. Tudo fica colorido pela tristeza. Qual é o lance, assim, disso, né? A depressão, obviamente, assim, várias pessoas têm depressão. O problema não é necessariamente ele falar sobre essa questão, mas o problema, pra mim, não é a preocupação que eu tenho quando eu li esse post é porque tem partes em que ele fala sobre o incômodo em que ele tem sobre falar sobre isso. Então ele fala assim: eu não falo muito sobre isso por uma variedade de razões. Eu me sinto envergonhado de ter uma doença. Eu não quero usar isso como se fosse uma desculpa. E, enfim, além disso, eu também não acho que isso é um assunto muito interessante. E aí ele coloca entre parênteses: os meus amigos, eles se divertem com isso. Como é que uma pessoa tão curiosa pode ser tão não curiosa sobre coisas que afetam ele diretamente? Então, qual é o lance pra mim? Isso não era uma questão de não curiosidade dele ou que ele não se importava. Porque se fosse, eu imagino que ele não teria escrito sobre isso, ele não teria escrevido sobre isso. Então era sim uma questão pra ele. Só que eu imagino que ele não sabia como lidar com isso, como acontece exatamente com muitas e muitas pessoas, e sem nenhum dado oficial, eu imagino que a maioria das pessoas. E no final do post ele ainda fala assim: então eu espero que você me perdoe por não conseguir fazer mais do que eu já faço. E ele fala: ei, mas poderia ser pior, né? Pelo menos eu tenho um plano de saúde decente. Enfim, isso é uma questão que eu quero falar um pouco mais sobre essa questão de saúde mental, mas é pra dar uma ideia sobre esse outro lado do Aaron também, que eu imagino que me parece, você olhando ao longo da história dele, que não existia muito suporte em relação a isso, mas é só uma impressão que eu tenho aqui de fora. Em 2008, um cara chamado Carl Malamud, ih, meu Deus, ele tava com esse projeto chamado public.resource.org, e ele tava tentando chamar atenção para um site chamado Pacer, que se chama, escreve Pacer, né, com C. Um site lá nos Estados Unidos. Esse site é gerenciado pelo escritório administrativo dos tribunais dos Estados Unidos. E ele é basicamente um portal para as pessoas poderem acessar documentos públicos federais como patentes, registros históricos de tribunais e, enfim, outros documentos judiciais também. A questão é que para acessar qualquer coisa nesse site, você precisava pagar 10 centavos por página. Pode parecer barato, tá? Mas
Esses documentos, você imagina que eles, às vezes, um documento desse poderia ter 1000 páginas, ou, sei lá, 500 páginas, ou 100 páginas que fosse. Cara, um documento. Só que, na verdade, todos esses documentos, eles são públicos. Teoricamente, o Pacer, eles eram permitidos cobrar apenas pelo custo. Só que, segundo os próprios registros financeiros deles, eles recebiam cerca de 120 milhões de dólares por ano. O que, obviamente, era muito mais do que eles precisavam e aí passa a ser ilegal. Bem, o Aaron ficou sabendo desse projeto do publicresource.org, desse cara chamado Carl, que estava atento sobre isso. E junto com uma outra pessoa chamada Steven, que também estava nessa luta contra o Pacer, né? Eles começaram com um plano. O Steven, ele tinha criado um script em Perl para tentar baixar todos os documentos da Pacer. E daí eles lançariam isso publicamente. Porque na ideia deles é isso, assim, os documentos eles são públicos. O problema é que você tem custo, então beleza, eu vou tirar esse custo de você, sabe? Então eu vou distribuir para a população. O Aaron pegou esse script de Perl, ele melhorou, e alguns dias depois ele convocou um amigo que morava perto de uma das 17 bibliotecas que tinha permissão no país para baixar os documentos da Pacer de graça. Porque a Pacer, depois de alguma pressão, ela liberou 17 bibliotecas ao redor do país. E aí, qual foi o lance, assim? O amigo dele logou na Pacer dentro da biblioteca, o Aaron pegou o cookie de autenticação e usou o cookie no computador dele. Então, o Aaron agora estaria logado no conforto do apartamento dele, como se ele estivesse dentro da biblioteca. E aí, ele começou a rodar o script, usando esse cookie de autenticação, jogando todos os documentos num servidor dentro da Amazon. E daí que ele baixou 2,7 milhões de documentos da Corte Federal que estavam armazenados dentro desse banco de dados da Pacer. Bem, a Pacer, ela detectou que tinha alguma coisa errada e ela cancelou a conta da biblioteca. Ou seja, tipo, esse usuário, essa conta da biblioteca tá baixando muito, né? O Aaron, ele ficou sabendo disso, então ele percebeu que a conta da biblioteca foi cancelada e ele foi no New York Times, no jornal, para poder falar sobre esse ocorrido. E aí a questão isso também chamou a atenção do FBI. E o que aconteceu foi que nesses documentos liberados para o público, que o Aaron liberou, várias leis, elas se tornaram públicas. Eram leis, gente. Eram leis que, obviamente, assim, se você parar pra pensar, toda lei deveria ser de domínio público. E, teoricamente, ela era, mas você precisava pagar 10 centavos por página pra poder ler isso. É um absurdo, assim. Então, várias dessas leis, elas começaram a se tornar públicas e, com isso, várias violações foram descobertas. Inclusive, em relação ao que a Pacer estava fazendo com esses documentos. E aí, por conta disso, nenhuma acusação foi feita ao Aaron e o caso foi encerrado em abril do ano seguinte, que foi em 2009. Então, assim, o Aaron, basicamente, ele se colocou em risco porque a questão o FBI tava indo atrás dele. O FBI começou a ligar pra casa dele, começou a meio que assediar ele, sabe? O FBI, inclusive, conta que o FBI ligou pra casa dele, chamando ele pra poder tomar um café, pegando ele despreparado, sem um advogado, você entende? Então é isso, assim. Foi esse assédio que ele sofreu. Então, basicamente, o Aaron ele se colocou em risco pra poder descobrir várias dessas violações cometidas pelo sistema de justiça dos Estados Unidos. É esse tipo de pessoa que a gente tá falando. I mean, that's just, 3 people were able to make a huge difference like that. And that, I think, means the internet really provides this chance where we can start taking on big corporations. Em janeiro de 2009, agora com 22 anos, ele participou do time inicial de um projeto chamado PCCC, que é uma sigla para Progressive Change Campaign Committee, que eu vou tentar traduzir aqui livremente, que pode ser Comitê de Campanha de Mudança Progressiva. E aí, qual é o lance desse comitê? É um comitê político lá nos Estados Unidos focado em reunir candidatos políticos progressistas para ajudar esses candidatos nas suas campanhas e nas conexões deles. Esse comitê, ele já ajudou, na verdade, a eleger dezenas de candidatos nos Estados Unidos, entre eles senadores e deputados, contando com mais de 1 milhão de pessoas associadas hoje em dia, sendo o maior comitê político progressista dos Estados Unidos na atualidade. Então o Aaron, ele participou do time inicial desse comitê. Em 2010, no mais um ano seguinte, ele foi convidado para ser pesquisador de Harvard, no laboratório chamado Safra Research Lab. Esse laboratório dirigido por aquele mesmo cara da Creative Commons, Lawrence Lessig. Foi o Lawrence Lessig, inclusive, que convidou ele. E foi nesse ano que ele fundou um grupo online chamado Demand Progress. Bem, eu vou falar sobre Demand Progress daqui a pouco. E vamos falar um pouquinho agora sobre essa época, né? Isso agora em 2010. 2010, qual era o lance, assim? Começou a rolar uma discussão sobre essa questão das universidades, elas serem detentoras do conhecimento, basicamente, né? Então, por exemplo, as universidades dos Estados Unidos são, talvez, vou chutar aqui, talvez, de todos os países, os Estados Unidos seja o que detenha
a maior número de universidades com maior conhecimento acadêmico, pelo menos aqui no Ocidente. E aí, vamos falar assim, essas universidades famosas, tipo MIT, Harvard, Stanford, essas universidades, elas detêm todo esse conhecimento, esses papers, mas qual é o lance? Assim, as pessoas, elas pagam os impostos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, elas pagam os impostos que bancam essas universidades. É claro que essas universidades também recebem doações assim, milionárias, mas tem imposto dessa galera que o próprio governo ajuda essas universidades. Essas pesquisas, desses papers, de todo esse conhecimento, elas são criadas e concluídas em vários papers que são escritos, e esses papers ficam trancados por trás de uma plataforma que você precisa pagar para ter acesso. Então, por exemplo, você entra num site como o site do MIT, por exemplo, ou até outros sites não ligados à universidade, mas sites de documentos acadêmicos, se você quer ter acesso a um paper, você tem que pagar por ele. Uma dessas plataformas se chama Gestor. O Gestor se escreve J-S-T-O-R. Eu não sei nem se esse é a pronúncia correta, mas eu vou continuar chamando de Gestor. Então, o Gestor é uma dessas plataformas que não está atrelada a uma universidade específica, mas instituições acadêmicas, essas universidades, elas colocam esses conteúdos dentro dessa plataforma. E foi a plataforma que o Aaron, na época, ele decidiu confrontar. Ele não estava feliz com isso, porque são documentos que, na cabeça dele, deveriam ser de domínio público, o que faz todo sentido. Numa conferência sobre dados abertos, o Aaron estava lá nessa conferência e também tinha um funcionário da Gestor. E o Aaron perguntou para ele quanto que custaria para a Gestor abrir todos os seus dados para sempre. Esse cara falou que era mais ou menos 200 milhões de dólares. Gente, é um valor absurdo, assim, tipo, são dados que na verdade deveriam ser domínio público, a gente teria que pagar 200 milhões de dólares para esses dados irem para público. É um absurdo. Então, ou seja, tem uma coisa corporativista, tem uma coisa financiada de empresa, de pessoas e que detém todo esse conhecimento, né? O Aaron, nessa época, ele tinha sido convidado para esse laboratório lá em Harvard. E porque ele tinha sido convidado para esse laboratório de Harvard, foi cedido pelo MIT. Para quem não sabe, o Harvard e o MIT ficam no mesmo estado, se eu não me engano, eu não sei se ficam perto de Boston, eu não sei se ficam em Boston os dois, mas são muito perto, o Harvard e o MIT. Então, foi concedido pelo MIT, pro Aaron, um acesso livre para essa plataforma, o Gestor. Então, o Aaron, ele como um estudante, convidado de Harvard, ele poderia acessar o Gestor de graça. Em setembro de 2010, nesse mesmo ano, o Aaron comprou um laptop novo e ele foi lá no MIT e plugou na rede do MIT com um cabo mesmo, foi lá no armário que estava destrancado de servidores, plugou e colocou lá codinomes falsos, não tinha nada de Aaron nesse computador, né? O Aaron comprou de propósito para estar limpo. Então o Aaron ele escreveu um script em Python para começar a baixar todos os artigos dessa plataforma, da Gestor. O que esse script fazia, basicamente, ele abria cada página. Então, imagina que você vai na plataforma, você manda, assim, listar todos os arquivos, todos os papers que tiver nessa plataforma. Então, vamos supor que tenha 20 milhões de papers, sei lá. Então, ele bota lá e vai ter várias páginas, né? Que você vai lá ficar clicando como se fosse um resultado de busca do Google. Então, esse script, ele ia lá, pegava link por link, cada URL e baixava. E era isso, assim. E aí, conforme o IP do computador ia sendo bloqueado, porque o Gestor começava a entender que, milhares, não sei se milhares, mas sei lá, vamos supor, centenas de downloads estavam sendo feitos por minuto, o IP do computador ia sendo bloqueado, e o Aaron, dentro do script, ele colocou para ele conseguir um novo IP. Então, o Aaron sempre ficava renovando o IP. Então, o computador do Aaron nunca ia sendo bloqueado. Então, o Aaron colocou lá, baixando milhões de artigos e dentro de um HD externo. Tinha um HD externo plugado lá junto com esse laptop. A Gestor se ligou nisso, ela contactou o MIT. Então, o MIT e a Gestor agora eles estavam tentando deter esse download que vinha de uma fonte que não parava de mudar o IP. Eles perceberam que, aquele IP e aquele outro IP, todos os outros IPs são provavelmente a mesma pessoa que fica mudando de IP, conforme a gente bloqueia. E aí as autoridades do MIT, eles acharam esse laptop do Aaron plugado dentro de um servidor, dentro desse armário de servidores. E aí, ao invés deles pararem o download imediatamente, eles colocaram uma câmera escondida filmando o laptop, eles colocaram dentro desse armário. Deu alguns dias, o Aaron ele foi e ele aparece na câmera. Tem a filmagem, tá na internet, ele aparece entrando nesse armário dos servidores para trocar o HD externo. Ele fica lá mais ou menos 5 minutos e sai. E dá pra ver que de fato qual é o Aaron. Bem, passaram-se alguns dias e de repente o Aaron, se eu não me engano, ele tava lá no campus de Harvard. Eu não sei se ele tava no MIT ou em Harvard, eu acho que ele tava em Harvard. E de repente vários carros de polícia entraram no campus e pegaram o Aaron e prenderam o Aaron.
E o Aaron não fazia nem a menor ideia. Segundo o Aaron, quando ele olha esses carros de polícia, ele não sabe, ele não tem nem ideia que é com ele. Ele achou que deu algum problema dentro do campus, só que de repente as pessoas vêm e prendem ele. Então vamos lá. Antes da gente continuar essa história, tem alguns pontos para poder considerar. O Aaron, ele estava usando uma plataforma que ele tinha acesso legal, beleza? Tudo que ele fez nesse momento foi baixar arquivos usando um script que usa a própria interface do site, o que não é ilegal. A diferença entre ele e uma pessoa fazer o que o script estava fazendo é que o script faria muito mais rápido. Só isso. Essa era uma época que, depois do ataque das Torres Gêmeas, que aconteceu, enfim, bastante anos antes, os Estados Unidos eles tinham fortificado muito as leis de crimes cibernéticos, colocando, assim, punições bem severas. O MIT, ele filmou o computador do Aaron, ao invés de simplesmente parar o download e procurar quem que era que estava fazendo, quem era o dono daquele computador e tentar conversar e pedir para essa pessoa parar e, não sei, e ver. E entrar num acordo, tentar entender o que estava acontecendo. O MIT não se interessou nisso, preferiu colocar uma câmera. Então, qual é o lance? Eles estavam claramente interessados em criar um caso criminal. Eles não estavam tentando entender a motivação daquilo. Esse caso do Aaron, ele foi dado por um promotor chamado Steven Heyman. E esse cara, ele tinha acabado de incriminar um hacker que tinha roubado milhões de dólares em cartão de crédito. Esse cara, ele tinha sido incriminado, ele foi incriminado, assim, não foi pra prisão perpétua, mas foi uma coisa, assim, mais de 70 anos de prisão. E a última aparição pública desse promotor, do Steven Heyman, foi num programa de TV sobre crimes cibernéticos, Hackers World, eu não lembro o nome desse programa. Mas esse cara dá essa entrevista e ele fica se gabando sobre ter colocado esse criminoso na cadeia e ele fala sobre isso. Então ele fala que, por exemplo, que criminosos como esse cara que ele tinha colocado na cadeia, no final das contas eles só ligam pro próprio ego e que tudo que eles estão interessados é roubar a grana pra poder chamar a atenção e eles estão atrás do dinheiro e nada mais, é crime que eles estão interessados. Então essa é a cabeça desse cara. Esse cara não tinha sido o primeiro... Esse hacker não tinha sido a primeira pessoa que esse cara tinha incriminado. Esse cara tinha um histórico de incriminar hackers. A promotora-chefe desse cara, uma mulher chamada Carmen Ortiz, que inclusive foi a promotora indicada no governo Obama, no primeiro governo Obama. Ela comentou na imprensa sobre o caso do Aaron, na época. Então, tava rolando esse caso. E ela comentou dizendo mais ou menos o seguinte, eu vou tentar traduzir aqui livremente. Ela falou assim, roubar é roubar. Seja usando um comando de computador ou um pé de cabra, e não interessa se você pega documentos, dados ou dólares. Eu espero muito que você entenda a problemática dessa afirmação quando a gente fala assim que roubo é roubo, não interessa o que seja, não interessa a ocasião, não interessa o que esteja sendo roubado, não interessa quem seja. Porque é problemático. Se você não pega o contexto, se você não pega a motivação, é um grandíssimo problema. Não dá pra colocar tudo na mesma caixa. É como se você quisesse... É o que acontece, por exemplo, hoje no sistema carcerário do Brasil, por exemplo. Que no Brasil, na mesma cela que tá um cara que, sei lá, matou 20 pessoas, vai estar o cara que roubou leite pra poder alimentar a criança que tava faminta em casa. E esse cara fica lá na podridão durante anos esperando um julgamento e não tem o julgamento, sei lá, depois de 10 anos, saca? Então não dá pra falar que roubo é roubo. E é isso que essa mulher pensava, é isso que essa cadeia aí agora de promotores tem na cabeça. Então, nessa época, o governo ele ofereceu um acordo. Ele ofereceu 3 meses numa prisão, numa casa de recuperação, mais 1 ano de detenção em casa e não poder usar nenhum computador durante esse tempo e que o Aaron se considerasse culpado pelos crimes, em que ele anunciasse que ele foi culpado pelos crimes, ele aceitasse isso. Só que aí você pode falar, pô, Aaron, tipo, caraca, sabe? Tipo, é mole, aceita, pô, 3 meses numa prisão, numa casa de recuperação, sabe? Você não vai nem pra uma cela, num presídio de segurança máxima, e depois 1 ano de detenção em casa, isso passa rápido, e não vai poder usar o computador e tal. Eu adoraria que o Aaron tivesse aceitado também, sinceramente. Mas vamos tentar se colocar na cabeça do Aaron. O Aaron, ele é um ativista, ele dedicou até esse momento a vida dele a isso, basicamente. Ele é uma pessoa que agora não poderia mais votar na maioria dos estados nos Estados Unidos, se ele se declarasse culpado, porque ele ia ser um criminoso. Ele iria ser taxado como criminoso, ele teria concordado com isso, inclusive, é uma questão moral também que teria. Enfim, é isso, assim, é uma questão difícil. E ele sabendo que ele não fez nada. Você tá entendendo comigo que que não tem um crime até agora? Não teve um crime. Tudo que aconteceu baixou e nada aconteceu com esses documentos. Eles não foram liberados, eles não foram usados pra nada. Então, assim, a gente pode pensar em 3 situações sobre o que poderia ter acontecido com esse download. A primeira o Aaron poderia ter criado uma plataforma para poder competir com a Gesture.
o que seria o pior dos casos, mas seria bem improvável se a gente olhar para o histórico do Aaron. O Aaron poderia ter distribuído esses dados ao público, principalmente dando acesso a países de terceiro mundo, como o Brasil, o que provavelmente teria se tornado esse caso bem diferente, na minha opinião, pelo menos. Uma pessoa que comete, entre aspas, um crime desse, vamos colocar que é um crime, o cara pegou documentos que estavam para poder vender, estavam sob domínio privado, que deveria estar sob domínio público, mas é uma discussão à parte, e colocou para o mundo inteiro ter acesso, tá ligado? O mundo inteiro, inclusive, como pessoas, nós que não podemos ficar pagando em dólares ou simplesmente não tem acesso a esses documentos. Terceira opção é, ele não distribuiria e nem venderia, mas ele usaria para fazer análise de dados, que é algo que ele já tinha feito antes num projeto em Stanford, que ele baixou todo o banco de dados de uma empresa chamada Westlaw. Ele fez esse projeto junto com os estudantes de direito de Stanford, inclusive. Essa empresa Westlaw, ela serve de plataforma para advogados e ela possui milhares de dados jurídicos. O Aaron baixou todo esse banco de dados e depois de analisar todo esse banco de dados, ele descobriu várias conexões entre empresas que financiavam pesquisas e profissionais, inclusive professores de direito, e pagavam pelos resultados favoráveis dessa pesquisa, tendendo para um certo lado, e reviews sobre leis ou sobre questões jurídicas que pudesse favorecer as empresas. Então é como se uma empresa, por exemplo, que financiasse uma pesquisa sobre aquecimento global e pagasse essa pesquisa para ela falar que o aquecimento global, na verdade, não é uma questão tão grande. Que a gente sabe que provavelmente acontece hoje em dia. O Aaron descobriu várias dessas conexões, isso foi a público, descobriram esse tipo de coisa, e nenhum dado foi distribuído pelo Aaron. O Aaron nunca colocou nenhum dado desse banco de dados que ele baixou a público. Ou seja, isso já é algo parecido que já tinha acontecido antes, e ele nunca disponibilizou nada. E um outro fato é que o MIT, apesar dele saber da pena que os promotores iriam sugerir ao juiz, eles decidiram tomar uma decisão de neutralidade e não interferir no caso. O MIT, a gente está falando de um MIT, que é uma instituição universitária, que é conhecida por incentivar os seus estudantes a, entre aspas, hackearem tudo, não hackearem no sentido criminoso. Então, é isso, assim, o MIT é uma instituição que promove isso, sacou? Dentro das pessoas, as pessoas hackearem as coisas, abrir, futucarem, fuçarem aquilo, tentar entenderem, quebrar os padrões, sabe? Então é isso, assim, uma instituição que preza por isso se manteve neutra. Pelo amor de Deus, gente, se manter neutro é exatamente ficar do lado do lado ruim da parada, sacou? É ficar do lado de quem tá acusando, de quem tá se empoderando, de quem tá oprimindo. Isso é ficar neutro. É a mesma coisa que você, numa eleição, votar nulo ou votar branco achando que não quer fazer parte daquilo, eu não quero ser parte disso, na minha conta não vai ficar, nas minhas costas esse presidente não vai ficar, eu não vou ser parte disso. Não, você é parte sim, porque se você tivesse votado no outro lado, você teria criado uma contra-força, né? Então, quando você fica neutro, você tá, na verdade, não existe neutralidade. Ou você toma o lado A, ou você toma o lado B. Enquanto isso estava acontecendo, porque esse caso ele se arrastou por mais ou menos 2 anos. Enquanto isso estava acontecendo, o Aaron estava sendo chamado para vários programas de TV para dar opiniões diferentes sobre questões de computadores, privacidades, internet e sociedade. Então tem várias aparições dele que estão aí no YouTube, dele dando as opiniões dele. But this was something radically different. It wasn't that the government went to people and asked them to take down particular material that was illegal. It shut down whole websites. Em outubro de 2011, agora já no final do ano seguinte, em que aconteceu essa coisa com o laptop, uma proposta de lei ela foi enviada para o Congresso dos Estados Unidos, chamada de Stop Online Piracy Act. E essa lei, ela é uma lei que essa proposta de lei, ela é uma proposta de lei que tentava expandir a lei de copyright e deixava mais rígidas as regras contra tráfico de dados na internet. Talvez você se lembre desse momento na internet, em que aquele site chamado Mega Upload, ele caiu, ele foi extinto. Foi nessa época dessa lei. Se eu não me engano, foi em 2012 que o Mega Upload caiu. Essa lei, ela tentava, enfim, como eu disse, ela tentava estender, ela tentava enrijecer essa lei de copyright, só que ela tinha vários problemas. Porque, na prática, significaria que o impacto que ela causaria seria que vários sites fossem fechados, buscadores como o Google teriam que retirar talvez a maioria dos links nos resultados de pesquisa, porque se, por exemplo, vamos supor que você tem uma obra, vamos supor que você tem uma, sei lá, você tem um texto que é seu, aí um outro site pegou e copiou esse teu texto, sacou? Aí você fala assim, esse meu texto tem copyright, beleza, até aí tá ok. E aí você não quer que esse outro texto esteja no outro site. O problema é, se o Google indexou esse outro site, o Google deveria tirar o link desse outro site.
Para de parecer simples para você, mas imagina um agregador de fotos, por exemplo. Imagina o Google Images, por exemplo. Várias imagens que têm copyright não poderiam estar ali, porque elas estariam em outros sites. E foi enviado, assim, e tava passando, na verdade, porque a ideia inicial é como se fosse essa ideia inicial de escola sem partido. Isso, escola tem que ser neutra, não pode ter partido não, sabe? É uma coisa que aparentemente abre os olhos e todo mundo concorda. Não. Se a gente olhar os detalhes e as causas e os problemas que isso pode causar, isso pode ser horrível, assim, pode ser horripilante e talvez irreversível durante um bom tempo. Bem, o Aaron, ele se envolveu nessa campanha para tentar parar esse negócio, o SOPA, né? E é isso, assim, tem muito material, muito vídeo na internet, eu recomendo que se vocês tiverem interesse, vocês vejam. O que aconteceu que o Aaron, junto com o Wikipedia, que anunciou que se essa lei não parasse, o Wikipedia, que na época era o 5º maior site acessado de toda a internet, significava mais ou menos 7% de acesso na internet, que é muita coisa, eles iriam fechar o Wikipedia, o Google entrou contra também, e de repente, era um projeto de lei que estava passando, já estava lá no Senado, estava prestes a ser votado com uma maioria que ia dizer sim. O Aaron, inclusive, aparentemente, ele já estava quase desacreditado, ele ia nas ruas, ele promovia vários debates em relação a isso, foi nas televisões e tal. Isso tudo lembrando que ele estava sobre essa questão do processo, ele estava sobre essa pressão do processo lá do MIT, beleza? Eles conseguiram reverter isso. E esse projeto que o Aaron fez, ele fez dentro daquele projeto que ele tinha criado, chamado Demand Progress, que foi o grupo que ele criou dentro de Harvard quando ele foi chamado para lá. And that was when, as hard as it was for me to believe, after all this, we had won. The thing that everyone said was impossible, that some of the biggest companies in the world had written off as kind of a pipe dream, had happened. We did it. We won. And then we started rubbing it in. You all know what happened next. Wikipedia went black, Reddit went black, Craigslist went black, the phone lines on Capitol Hill flat out melted. Members of Congress started rushing to issue statements retracting their support for the bill that they were promoting just a couple days ago. Então, voltando. Agora, nesse ano de 2012, que o projeto, inclusive, foi cancelado, o processo contra o Aaron, ele tinha, até esse momento, 4 acusações. De repente, eles decidiram indiciar o Aaron com mais várias outras coisas, como wire fraud. Wire significa fio, fraud significa fraude. Eu não tenho certeza o que significa na lei, mas tem certamente alguma coisa a ver com computação, alguma coisa a ver com cibernética, fraude de computadores e várias outras coisas. O processo dele de 4 acusações agora passou a ter 13 acusações, sendo que 11 dessas acusações era baseada numa lei que foi criada nos anos 80, quando o Congresso começou a ficar com medo do que os hackers poderiam fazer depois de vários filmes que passaram a existir nessa época, sobre possibilidade de hackers invadindo o governo, lançando ataques nucleares, etc e tal. É bizarro mesmo, mas isso realmente aconteceu. Isso realmente aconteceu, é muito louco. Também nessa época de 2012, 2011 ali, foi uma época bem turbulenta, foi a época que o Wikileaks ele começou a liberar vários dados bizarros assim sobre guerra dos Estados Unidos, sobre, enfim, sobre governos, sobre Rússia, sobre Iraque, sobre Irã, e o Anonymous começou a aparecer e começou a ganhar uma notoriedade gigante, começou a derrubar vários sites. Então era uma época turbulenta de hack-ativismo. Por que isso é importante a gente saber? Porque era uma época em que o sistema de justiça dos Estados Unidos estava tentando lutar de todas as formas como qualquer coisa que se parecesse contra um hacker. E aí várias pessoas dessa época, ao redor, advogados, o pai do próprio Aaron, eles dizem que o promotor do caso, que isso inclusive depois foi dito, foi investigado, o promotor do caso, eles queriam usar o Aaron como exemplo sobre como os crimes cibernéticos eles poderiam ser punidos. E para todo mundo ficar ciente de que quem cometer um crime cibernético vai ser punido dessa forma. E qual forma que a gente está falando agora? Depois que o caso do Aaron ele saiu de 4 acusações e foi para 13, a sentença que os promotores iam sugerir para o juiz iria ser uma multa máxima de $1 milhão e 35 anos de prisão, os bens confiscados, restituição e uma soltura supervisionada depois desse tempo de prisão, dos 35 anos. Você entende o tamanho disso? Assim, o que era basicamente... O sistema de justiça dos Estados Unidos era basicamente uma criança mimada nesse momento. Eles iam usar o Aaron, que não... Vamos falar de novo. O Aaron não tinha um crime ainda, sacou? Se o Aaron publicasse isso é uma coisa, mas o Aaron não tinha publicado nada. Tudo que ele tinha feito era baixado. Eles iam usar o Aaron como essa pessoa, para poder afugentar todo mundo. Após rejeitar
O acordo do governo, aquele primeiro acordo dos 3 meses, depois de mais um ano, o Aaron rejeitou esse acordo. O Aaron e seus advogados eles fizeram uma contraproposta que foi negada pela promotoria. 2 dias depois que essa contraproposta foi negada, o Aaron foi achado morto, enforcado em seu apartamento. O Aaron ele se matou. O Aaron ele era um dos maiores ativistas da nossa era, assim, como eu falei lá na introdução. Eu sinceramente, se eu tentar lembrar agora de ativistas, pelo menos ativistas dentro da internet, eu não consigo me lembrar de alguém que eu ache tão incrível dessa geração agora, né? Não na história, mas dessa geração. O Aaron nasceu em 86, gente, sabe? Ele era muito novo, assim. Ele estaria com o quê? 34 anos agora. O Aaron, ele era, pra gente ter mais uma das coisas, né, sobre o Aaron, ele era um dos maiores editores e criadores de conteúdo do Wikipedia, da história do Wikipedia, sabe? O Aaron, em 2008, ele escreveu um manifesto chamado Guerrilla Open Access Manifesto, tipo, manifesto de acesso aberto, de guerrilha. Eu vou ler uma parte que eu vou traduzir aqui livremente também, um dos parágrafos, são 2 páginas. Vou deixar o link aqui também, porque esse manifesto ele é lindo. Ele escreveu em 2008, tá, gente? Esse parágrafo ele diz o seguinte: aqueles com acesso a estes recursos, estudantes, bibliotecários, cientistas, te foi dado um privilégio. Você pode se encher com todo esse banquete de conhecimento, enquanto o resto do mundo está trancado pro lado de fora. Mas você não precisa, na verdade, moralmente, você não pode manter esse privilégio para vocês. Você tem o dever de compartilhar isso com o mundo. E você pode compartilhar senhas com seus colegas e atender a pedidos de downloads para os seus amigos. Enfim, gente. É uma parte que eu achei muito linda, assim, sabe? Dele já reconhecendo essa questão do conhecimento, dos detentores de conhecimento, né? Depois da morte do Aaron, uma investigação foi iniciada pelo próprio Congresso, nesse caso, e se descobriu que esse manifesto ele foi usado como motivador do caso. Gente, o manifesto foi escrito em 2008, sabe? Usaram isso como motivador para identificar o que o Aaron iria fazer com esses dados, sabe? O site da PCCC, aquele comitê em que o Aaron participou em 2009, ele fez um tributo em que dizia, tradução aqui livre também, ele fala assim: hoje é o funeral do Aaron Swartz, que tanto contribuiu para o lançamento do Comitê de Campanha de Mudança Progressiva e nossa tecnologia durante nossos primeiros 20 meses, de janeiro de 2009 a agosto de 2010. O Aaron se juntou à nossa equipe do PCCC com o objetivo de aprender sobre a eficácia do ativismo online e passou a desempenhar um papel fundamental na luta pela reforma de Wall Street e contra o SOPA, que é aquela proposta de copyright que a galera tentou passar lá. Seu suicídio seguiu-se a um processo excessivamente zeloso de um crime sem vítimas, por um departamento de justiça que ainda não processou os banqueiros de Wall Street que destruíram nossa economia e prejudicaram milhões de vidas. Nossos corações estão com a família e a parceira de Aaron. Inclusive, é uma coisa que eu não falei, o Aaron ele foi encontrado pela parceira dele, que se eu não me engano era a namorada dele na época. Ela entrou no apartamento do Brooklyn dele e viu que ele estava enforcado. Após a morte do Aaron, pessoas do mundo inteiro começaram a tweetar trabalhos acadêmicos próprios ou de outras pessoas com a hashtag PDF Tribute, tributo PDF, né? Em honra à ideia dele de acesso livre e ao caso dele, dos downloads. O grupo de hackers anônimos hackeou o site do MIT no dia da sua morte para colocar uma homenagem ao Aaron. O criador da internet, Tim Berners-Lee, tweetou no mesmo dia: Aaron morto. Peregrinos do mundo, perdemos um ancião sábio. Hackers de direito, somos um a menos. Todos os pais, perdemos um filho. Vamos chorar. O Lawrence Lessig, que é esse cara que convidou ele para Harvard e foi o criador do Creative Commons, e eu diria mais, assim, foi um grande tutor e grandíssimo parceiro do Aaron, assim, na vida toda de ativismo do Aaron. Ele postou no blog da Creative Commons no mesmo dia uma homenagem com uma foto dos dois conversando quando o Aaron tinha 15 anos, e é muito bom, porque, como eu falei, o Aaron ele parecia uma criança, assim, sabe, muito novinho. Falando sobre a importância do seu trabalho antes e depois da Creative Commons e a sua vida dedicada a fazer o mundo um lugar melhor. Pessoas começaram a contar histórias do Aaron em vários eventos ao redor do mundo. Princeton, aquela universidade famosíssima nos Estados Unidos, ela criou várias bolsas de estudos em memória ao Aaron. A lei de fraude de computadores, no qual a maioria dos crimes do qual o Aaron foi indiciado, ela foi revista por uma proposta de lei chamada Aaron, no qual pedisse que se retirava a quebra de termo de serviço da esfera criminal. Significa, mais uma coisa, gente, que naquela lei, sabe esse termo de serviço que você assina e você não lê? Eu também não leio esse site, por exemplo, Facebook, qualquer outro site. Se você quebrasse um termo daquilo, aquilo ali poderia te levar para a esfera criminal,
Tava dentro dessa lei, pra vocês entenderem como essa lei era antiquada. Em 2013, no mesmo ano da morte dele, ele foi introduzido póstumamente pro Hall da Fama da internet, na seção de pessoas inovadoras. Só pra vocês terem ideia, nesse mesmo ano, quem também foi introduzido foi o criador do Wikipedia. Bem, gente, é isso. Se alguém tiver curiosidade, tem um documentário incrível chamado Internet on Boy. Ele já esteve no Netflix, mas eu acho que ele hoje não tá no Netflix. Eu cheguei até a usar VPN pra ver se ele tava no Netflix do Brasil, dos Estados Unidos e de outros países. Eu não consegui achar ele em lugar nenhum. Ele tá no YouTube, tem um documentário na íntegra. O problema é que ele não tem... tá sem a legenda. Se você conseguir assistir, mesmo com a legenda de repente autogerada do YouTube, eu recomendo muitíssimo, ou se você tiver acesso a esse documentário, recomendo muitíssimo. Ele foi criado em 2013 ou 2014, esse documentário, acho que foi em 2014. E é um documentário, assim, que mostra todas essas pessoas que eu comentei, entrevistas delas e muito mais detalhes, sabe? Sobre esses casos, sobre os projetos do Aaron, vários vídeos do Aaron. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me emociona muito falar sobre esse caso do Aaron. Eu fiquei profundamente imerso nesse assunto durante essa semana. E o Aaron, pra mim, é uma pessoa que é completamente inesquecível. Eu não consigo imaginar o que seria o mundo com uma pessoa viva ainda, uma pessoa dessa viva, que... era tão desinteressado por ganhar dinheiro, ganhar lucro, completamente interessado nas causas, no mundo, nas pessoas, uma pessoa empática, que tinha seus próprios problemas, mas tentava deixar isso guardado para fazer com que isso não atrapalhasse o seu ativismo pelo mundo. Eu não tô falando que isso é maravilhoso, né, mas eu tô tentando falar um pouco sobre o caráter de quem é essa pessoa, quem é o Aaron. E é isso, gente. Então... se você está usando o RSS, se você está usando o Markdown, se você está usando o Web.py, o framework do Python, vamos agradecer ao Aaron. Se a gente tem mais liberdade na internet, se a gente tem mais liberdade de acesso, a gente também precisa agradecer essa pessoa incrível, esse ser humano incrível, e que a gente teve a honra de viver na mesma época em que essa pessoa teve viva. E pra gente conseguir ver vídeos dele, né? Palestras, inclusive, que tá tudo lá no YouTube. Espero que você tenha gostado. O Twitter do Engenharia Reversa, como eu falei lá no início, é Engie Reversa. Fica à vontade para me mandar uma mensagem, para poder falar sobre esse caso, para a gente poder conversar sobre ele. Eu vou ficar muito feliz de compartilhar o seu comentário, se for um comentário que você queira que seja compartilhado, é óbvio. Fica bem e até o próximo episódio. Muito obrigado por assistir até aqui.